Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Então, nós estamos falando ainda sobre os elementos textuais, certo? Para nós melhorarmos muito mais a nossa pesquisa, temos que abordar alguns assuntos que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, né? Nesse segundo momento, onde a banca vai devolver o trabalho, para vocês começarem a fazer todas as adequações. Não se preocupem, porque a banca, o trabalho dela, né, é realmente corrigir nosso trabalho. Ela tem uma visão mais ampla do que a gente está fazendo. Às vezes a gente está muito focado ali naquele trabalho e a gente não consegue observar certos detalhes, pequenos detalhes que outras pessoas que vão ler o nosso trabalho conseguem enxergar. Então, a banca ela é muito importante nesse momento, tá? E esse momento para vocês vai ser de correção, com um pouco mais de calma, dedicação e observar os detalhes, que é muito importante. Então, o que é uma pesquisa científica? Né? A pesquisa científica ela é fruto de um trabalho de um pesquisador. Então, todos vocês agora, vocês são pesquisadores, certo? E para você ser considerado ainda um pesquisador dentro dessa área científica, nós temos normas, né? Assim como temos normas da ABNT, o trabalho ele tem que ser moldado, né? Então, a gente tem padrões previamente estabelecidos que vai dizer com que aquele seu trabalho ele é uma pesquisa científica, né? Porque ele vai estar dentro de um molde, certo? Então, essa pesquisa científica, ela vai ser um conjunto de ações onde o pesquisador, ele vai apresentar, ele vai querer ver, né, novos conhecimentos. Então, ele chega ali na comunidade científica e mostra, olha, esse é o meu trabalho dentro desse tema. É um trabalho inédito, que ainda não foi publicado, né? Dentro de uma determinada área. Porque não tem como a gente fazer um trabalho muito grande falando de diversos assuntos. Então, eu vou pesquisar bactérias, sei lá, patogênicas. Essas bactérias patogênicas, elas podem ter ali inúmeras atividades dentro do organismo, mas aí eu vou focar, né, dentro de uma área das bactérias que vão causar gastroenterites. Então eu vou ali focar naquela área das bactérias que vão causar algum tipo de alteração sanguínea, tá bom? Alguma leucemia ou algo do tipo. Então, é dentro de uma determinada área para ficar mais fácil da gente desenvolver a nossa pesquisa, certo? Então, quanto à abordagem do problema, nós temos dois tipos de pesquisa que é muito importante, né? Que é a quantitativa, onde na quantitativa nós vamos recorrer aos dados estatísticos. Isso, os tão temidos dados estatísticos. Porém, a gente vai conseguir quantificar e mostrar ao nosso leitor, né, opiniões e informações através de números, dados. Quantos por cento daquela população, né, por exemplo, quantos por cento dentro da população de adolescente sabem como é que ocorre a infecção sexual? Né? Olha, 70% dentro dessa faixa etária sabem como é que ocorre. 20% dentro dessa faixa etária sabem como é que ocorre a prevenção, como é que a gente pode se prevenir. Então, eu posso mostrar de uma forma estatística os dados, elaborar gráficos, tabelas, certo? Para ficar muito mais fácil de eu apresentar os meus dados. Principalmente na hora da minha defesa, né? Que eu não vou poder ficar lendo vários slides. Então, eu vou fazer uma tabela, um conjunto de dados estatísticos para apresentar o meu resultado. Temos também a abordagem qualitativa, né? Onde a pesquisa ela já vai ser de uma forma descritiva, né? Então, é uma pesquisa onde você vai abordar a subjetividade do seu entrevistado, a subjetividade daquela pessoa, daquele paciente que vai ser o objeto da sua pesquisa. Então, ele vai transmitir a experiência pessoal, como se fosse um estudo de caso, né? Deixa eu ver, João relatou que se infectou com uma doença sexualmente transmissível, pois não sabia como era feito
a transmissão, não sabia a prevenção. Então, como se fosse um estudo de caso, você vai apresentar a opinião, a experiência pessoal daquele seu entrevistado, tá certo? Então, eu posso mostrar de forma quantitativa e qualitativa. Eu posso fazer das duas formas? Posso. Eu posso organizar os meus dados de maneira que eu possa apresentar dados numéricos, dados estatísticos e também a experiência pessoal daquele meu entrevistado, tá bom? Daquela minha pesquisa. Dentro desse contexto, nós temos os objetivos pretendidos. Então, eu vou ter aqui o objetivo na minha pesquisa científica exploratório, né, onde ela vai me dar uma maior proximidade, né, com o meu objeto da pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês os estudos de caso, né, onde a gente vai estudar individualmente, né, aqueles casos, eu vou explorar melhor aqueles casos. É um estudo bem exaustivo, estudo detalhado, que de diversas vezes ele requer muito tempo, né, do pesquisador para poder desenvolver esse estudo, né? E eu também tenho as pesquisas bibliográficas, que eu posso fazer consultas a livros, a materiais disponibilizados na internet, né, como os artigos. Então, eu posso lançar mão de várias ferramentas. Eu tenho várias plataformas, né, que até vocês mesmos já colocaram nos trabalhos de vocês, as plataformas que vocês utilizarão. E esse trabalho, né, essa pesquisa exploratória de revisão bibliográfica, ela é muito importante porque ela vai dar suporte aos demais trabalhos, como nós já havíamos conversado sobre isso anteriormente. Então, fazer um trabalho de revisão bibliográfica não é fácil. Você vai ter que utilizar diversas ferramentas, né, utilizar diversos artigos para dar o suporte ali para aquela sua pesquisa. Então, eu posso fazer um estudo de caso, né, onde eu posso ver ali daquele número de pacientes, quantas pessoas, quantos pacientes são infectados pelo vírus do HIV, né, são soropositivos para HIV. Quantos daqueles pacientes já pegaram uma infecção gastrointestinal causada por um vírus, né? No atual momento, quantos pacientes nós temos infectados ou curados, né, que já foram infectados pelo coronavírus. Então, o estudo de caso ele vai requer um pouco mais de tempo e também ele requer a aceitação do comitê de ética, principalmente se você for trabalhar com material humano, né? E se você for trabalhar com material animal, a gente também tem o comitê de ética dentro da pesquisa animal, né? Se você só vai coletar daquele animal ou se você vai ter que sacrificar aquele animal, então tudo tem que ser feito dentro daquelas normas que nós já havíamos falado, tá certo? Então, eu tenho a pesquisa descritiva, onde eu vou fazer o meu levantamento de dados, né? Vou padronizar a técnica que eu vou utilizar. Eu posso também envolver ali questionários, fazer uma entrevista, né? E fazer uma observação sistemática ali dentro daquele meu público-alvo selecionado para minha pesquisa. Eu também tenho uma pesquisa explicativa, né? Então, eu posso utilizar ali fatores que vão responder à pergunta da minha pesquisa. Por exemplo, qual a quantidade de casos, né? Qual a quantidade de pessoas que são fumantes que têm maior chance de desenvolver câncer de pulmão, né? Então, eu posso associar o câncer de pulmão é ocasionado em maior número em pessoas que são fumantes, tá bom? Então, nas ciências naturais, esse método experimental, né, é utilizado. E nas ciências sociais, refere-se ao método observacional, tá? Então, nós vamos observar o comportamento daquele público-alvo que você vai fazer o seu trabalho e vai descrever. Ou eu posso utilizar o método experimental, certo? Assim como a gente também pode fazer o método experimental em animais. Eu vou submeter um determinado grupo de camundongos, né, à infecção viral, e eu vou observar juntamente com um determinado grupo de camundongos que não foram infectados para ver como eles se comportam dentro de uma determinada doença.
eu posso também fazer isso com primatas não humanos, né? Então, várias vacinas, elas são desenvolvidas e elas são apresentadas em artigos dessa forma, né? Eles vão acompanhar esses animais para saber como é que esse animal está se comportando, se esse animal morreu, né? Para poder a gente utilizar essa pesquisa como base para humanos, tá bom? Então, dentro da fase da pesquisa, né, das fases da pesquisa científica, nós temos que escolher o tema, né? Nós temos a revisão da literatura, que é muito importante. A revisão da literatura, ela deve ser minuciosa, mesmo que o seu trabalho ele seja um trabalho pequeno, mas a revisão da literatura, ela é muito importante. Eu tenho que formular o meu problema, né? O que eu quero descobrir? Dentro do que eu quero descobrir, eu vou estudar vírus, eu vou estudar bactérias, eu vou estudar alguns outros micro-organismos patogênicos, mas eu vou selecionar, delimitar aquele assunto para que não fique de uma forma muito grande. Eu vou construir a minha hipótese. Eu acho que a E. coli ela vai causar, assim como a H. pylori, uma alteração significativa no estômago, né? Então, como é? Será que é através de alimentos contaminados? Será que é através que as pessoas peguem fontes, coloquem na boca? Como é? Qual é a minha hipótese? Certo? E aí eu vou então organizar, né, como eu vou elaborar essa pesquisa, como eu vou desenvolver essa pesquisa. Então eu tenho a organização, né, do instrumental da pesquisa, de que forma eu vou conseguir chegar ali no meu objetivo. Então a escolha do tema é muito importante, né? Nós já passamos dessa fase. Então, como nós havíamos conversado, eu preciso que esse tema ele seja original, né? Mesmo que esse trabalho não seja original, ele deve apresentar um novo enfoque, uma nova forma de abordar. Diante de todo o cenário científico, nós sabemos que tem muitos trabalhos, milhares de trabalhos que já foram escritos, publicados, né? Então, cada vez fica mais difícil da gente desenvolver uma pesquisa original. Mas eu posso abordar aquele tema que já foi utilizado com uma nova roupagem, de uma nova visão, certo? Então, eu preciso ter um trabalho original. Qual é a relevância desse meu estudo? Eu vou ajudar a que público, a que grupo, né? Então, como a gente já havia falado também, a relevância do estudo é muito importante, né? Da gente saber ali, da gente ter uma noção de qual é a relevância daquele estudo. A viabilidade. Eu vou conseguir fazer dentro desse determinado período que foi estabelecido para mim, né? Então, é muito importante eu não querer desenvolver uma pesquisa muito extensa dentro de 6 meses. Não tem como. Fica muito complicado, muito difícil. Então, a viabilidade também é super importante. O preparo técnico. Eu tenho que me preparar. Eu sou o pesquisador, eu sou, né, o titular da minha pesquisa, então eu tenho que estudar muito sobre aquele tema, né, estudar diversos artigos relacionados que já foram publicados, porque eu tenho que ter um preparo técnico. Até mesmo porque na hora de defender, né, a banca ela não vai querer saber somente o que eu escrevi, mas ela vai querer saber o domínio do conteúdo, né, o que eu sei daquele conteúdo. Então é muito importante a gente se preparar. E a existência de fontes, né, o que a gente viu aqui, alguns trabalhos são muito bons, são inéditos, mas a gente tem poucas fontes, então é um trabalho mais complicado um pouquinho, né, mais difícil de ser abordado. Então, dentro da revisão da literatura, eu pego um tema que eu já conheço algo, né, sobre aquele tema, e já tenho diversos artigos, mas eu vou ter uma visão diferente, né? Eu vou fazer uma releitura exploratória, vou reunir um conjunto de dados para mostrar, olha, dentro do período de 10 anos, foi isso aqui que aconteceu nesse assunto. Então, eu vou poder distinguir, né? Eu vou mostrar ali para o meu leitor, né, uma visão secundária que vai facilitar a delimitação do conteúdo de outros temas, daquele determinado tema. Então, eu vou facilitar a vida do meu leitor. Vocês estão vendo que vocês estão fazendo diversos temas e como é que a gente vai elaborar a nossa pesquisa? Através de uma revisão de literatura. Então, você vai pegar diversos artigos e vai montar o seu conjunto de dados. E é assim que a gente vai fazer na revisão da literatura, onde eu posso ter diversas fontes, bibliotecas,
né? Biblioteca da faculdade, que tem diversos livros, internet, jornal, revista. Então, a gente tem diversas fontes aí que a gente pode utilizar para elaborar a nossa revisão de literatura. Eu tenho que formular, né, o meu problema. Então, eu tenho que transformar aquele problema, né, em uma resposta que seja necessária ao meu grupo, à população, à comunidade científica. Então, o pesquisador, né, vocês como pesquisadores devem ter uma ideia clara, né, do problema que você pretende resolver. Né? Qual é a dúvida que deve ser sanada? Né? Caso contrário, você vai ali escrever e você vai se perder no meio do caminho, tá bom? Então vai ser você não vai ter algo para resolver, você não vai ter algo para dar uma resposta, né? Então, você conseguindo fazer elaborar aquele seu problema de uma forma clara, né? Ele vai te ajudar a montar uma hipótese geral, né? Que ela vai ser comprovada com o desenvolvimento do texto. Certo? Então você vai poder comprovar aquela sua hipótese. Como a gente deu o exemplo ali da E. coli. Não, a E. coli também, assim como a H. pylori, ela vai causar essa infecção intestinal, né, aquela infecção gástrica e intestinal através de tais fatores, né? Então, você pode optar por uma solução que seja demonstrar, né, aquela sua hipótese, demonstrando aquela sua hipótese, apontando aquele problema, né? Ou simplesmente mostrar, olha, pode influenciar, ou então não pode influenciar, não tem fundamento, a E. coli ela não vai causar uma alteração gástrica significativa, assim como a H. pylori, então você vai demonstrar, né, você vai dar aquela resposta. Então eu vou delimitar, dentro daquele mundo de conhecimento que eu tenho, para o meu micro-organismo, eu vou delimitar, né, um pedaço daquele problema, uma parte daquele problema, né? Então, uma parte daquele problema que eu quero delimitar é o que eu preciso estudar com mais profundidade. Então, eu pego um tema, eu posso falar do histórico, eu posso falar da epidemiologia, mas se eu quero falar do diagnóstico, então é o diagnóstico que eu vou me aprofundar mais dentro daquele tema, tá bom? Mesmo que todos os outros aspectos sejam considerados importantes, a gente deve separá-los, né, em tópicos como a gente fez, um por vez, né, e abordar dentro desses tópicos um que a gente vá se aprofundar ainda mais, né? É uma imposição do método. O que eu quero falar dentro daquele tema? Então, eu não posso fugir do meu contexto, tá bom? Na construção da hipótese, ela é uma solução provisória. Então, você está dizendo que você acha, né, que ao fazer uso, por exemplo, ao consumir alimentos comprados na rua, né, a gente pode ser contaminado com uma bactéria, né, ou com algum outro patógeno. Então, você está construindo ali, né, aquela hipótese. E ela é uma suposição que você construiu, e para você mostrar para todo mundo que é verdade, você precisa confirmar aquela sua hipótese. Então, eu posso fazer de forma afirmativa quanto interrogativa, né? E então, depois disso, eu vou atrás da resposta daquela hipótese. Então, não tem uma norma, né, uma regra fixa que você vá utilizar, mas ela deve ser baseada dentro do conhecimento existente na literatura, né? Onde você vai fazer uma afirmação a respeito de algo desconhecido, mas com base naquilo que já se tem e com base naquilo que já foi publicado dentro daquele tema. Você não vai fazer assim sem um direcionamento, tá bom? Então, não tem uma regra, mas você tem que ter base científica, conhecimento do que já foi publicado e fazer tudo direitinho, de forma que você esteja afirmando ou que você esteja fazendo uma interrogação, tá bom? Então, essa formulação ela tem que ser clara, tá? Ela tem que ser clara
né? Porque ela vai delimitar todo o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, as hipóteses, elas devem ser razoáveis e verificáveis. Eu não posso formular uma hipótese muito gigantesca, por exemplo, como é que se dá o que leva à interação entre o Sol e a Terra durante milhares de anos. Então, é uma pesquisa muito grande, né, que não é dentro da nossa área, é só um exemplo para mostrar para vocês. Então, ela tem que ser uma hipótese razoável. Será que as pessoas que consomem, né, álcool em uma quantidade muito grande, elas têm maior chance de ter cirrose hepática do que pessoas que não consomem? Então, um assunto plausível, uma hipótese plausível que eu vou conseguir responder, né, dentro daquela minha pesquisa exploratória, né? Então, eu também posso fazer uma pesquisa descritiva. Então, não tem a necessidade, né, de fazer uma hipótese, apresentar uma hipótese. Mas a hipótese não deixa de ser também o objetivo do seu trabalho, onde você vai querer responder as perguntas. Então, qual é o objetivo daquele trabalho? Então, não deixa de ser a formulação de diversas hipóteses. Porém, por exemplo, em tese, a gente já deixa uma hipótese no final, né? Então, o trabalho de vocês é um trabalho menor, tem que ser mais coeso, mais conciso, e a gente não precisa de uma hipótese muito elaborada. Então, a hipótese ela tem que ser razoável e verificável, tá certo? Dentro dessa pesquisa científica também, nós temos competências e habilidades do pesquisador. Então, o que o pesquisador ele precisa ter? Né? Ele precisa ter iniciativa e proatividade, porque ele vai ter que ir atrás daquele tema, ele tem que se encher de conhecimento a respeito daquele tema, né? Ele tem que ter a utilização da informática básica, porque é preciso que a gente saiba construir textos, planilhas, até mesmo dar um espaçamento. Como é que eu vou conseguir fazer o espaçamento daquele texto? Certo? Eu posso também utilizar novas tecnologias, principalmente na hora de apresentar o meu trabalho, na hora, eu preciso ir para a faculdade, não tenho como levar meu computador. Então, tem outros meios, né, dentro aí da informática que eu posso utilizar também, certo? Que pode ajudar. Então, é muito importante a gente ter essa informação, esse conhecimento de informática básica. Eu tenho que ser capaz de construir, né, de uma forma organizada para eu poder conduzir os processos dentro daquela minha pesquisa. E a pesquisa, ela não é nunca unifocal, ela é multifocal. Então, eu vou ter que ver diversas áreas dentro daquele mesmo tema, certo? Então, para eu fazer um trabalho bem legal, eu não vou me delimitar a uma pesquisa só dentro de artigos brasileiros, né? Dentro da língua portuguesa. Como nós já vimos, eu mostrei para vocês várias ferramentas e várias formas, né, da gente conseguir ali fazer a tradução de um artigo. Os artigos em inglês, eles são os quais mais a gente tem dados e informações relevantes, né? Então, tem que saber ao menos alguma coisa sobre inglês instrumental, né? Tem que saber como fazer ali aquela tradução, para que a tradução ela não seja errônea. Muitas vezes a gente coloca algo e vem uma tradução absurda, então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, essas são algumas competências e habilidades que o pesquisador ele deve ter para que a sua pesquisa ela seja, né, feita de uma forma legal, feita de uma forma ali que todo mundo vai conseguir entender e que a gente não fique também preso muito somente ao nosso orientador. Por isso, essa proatividade ela é muito importante, né? Fazer o nosso trabalho de uma forma clara, concisa, e a gente não busque algo que a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que buscar algo dentro da nossa realidade, tá bom? Dentro disso, então, eu posso responder as seguintes perguntas, né? O que fazer, por que eu vou fazer sobre aquele tema, como é que eu vou fazer aquilo, o que eu vou precisar, quando, né? Quem vai me ajudar a fazer, quanto vai custar, né? Que autorizações e documentos eu vou precisar para fazer, elaborar aquela minha pesquisa, né? Então, dentro do que fazer, eu tenho os meus objetivos e as minhas metas. Como é que eu vou fazer para eu dar uma resposta, né, para a minha comunidade científica, para a população em geral? Então, eu tenho que ter um objetivo e eu tenho que cumprir metas, né? O por que fazer?
eu vou justificar isso dentro da minha introdução. Olha, o número de casos de pessoas que morrem através de câncer hepático é muito alto, por isso é importante a pesquisa dentro desse tema, né? Abordar esse tema. Como é que eu vou fazer? Qual a metodologia que eu vou utilizar, né? Qual é o método que eu vou utilizar para que eu consiga responder as perguntas do meu objetivo? Quais são os recursos que eu vou precisar? Né? Eu vou precisar de materiais de laboratório, então eu vou precisar coletar de animais, de seres humanos, então eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu vou precisar. Qual é o cronograma, né, que nós já vimos lá? Qual é o cronograma que eu vou utilizar? Eu vou conseguir fazer a minha pesquisa, elaborar a minha pesquisa dentro daquele tempo que eu estipulei, né? Quais são as parcerias que eu vou utilizar dentro da minha metodologia? Eu vou utilizar dados de um determinado laboratório, eu vou utilizar dados de um determinado hospital. Não, o pesquisador lá da UFPA, lá da Evandro Chagas, ele vai me ajudar com dados que ele já tinha. Então, quem vai me ajudar, né? Quais são as parcerias? Quanto isso vai custar é muito importante, porque alguns trabalhos eles requerem um custo muito alto, principalmente quando a gente vai fazer biologia molecular. Então, a gente tem que saber quanto é que vai nos custar para saber se vou conseguir atender também a minha metodologia. E quais as autorizações, né? Que eu vou precisar. Eu vou precisar de um comitê de ética, eu vou precisar de um SEUA, eu vou precisar fazer com que aquele paciente assine um TCLE. Então, tudo isso eu tenho que saber direitinho o que eu vou precisar para poder desenvolver a minha pesquisa, certo? Então, aqui nós falamos um pouquinho dentro desse contexto da pesquisa científica. Semana que vem eu vou enviar o trabalho da banca para vocês, espero que vocês consigam fazer as correções. Entrem em contato comigo caso vocês não consigam fazer as correções, caso vocês tenham dúvidas. Eu preciso muito da ajuda de vocês para que essa interação não aconteça só no momento de entregar o documento, certo? Eu preciso que essa interação ela venha acontecendo periodicamente para que a gente não tenha dificuldades, né, em resolver o nosso trabalho. Nós estamos passando por um momento muito complicado, então a gente precisa se unir, precisa dessa interação. Vocês sabem como entrar em contato comigo, certo? Então não fiquem com vergonha de pedir ajuda, tá? Se eu não conseguir responder na hora, eu respondo depois, certo? É muito importante essa parte do trabalho de vocês. O TCC ele é muito importante, ele é o fechamento de toda uma vida acadêmica ali dentro da graduação, então a gente tem que fazer ele com muita atenção, com muito carinho e dedicação. Então, qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Via e-mail, via WhatsApp, que sempre que eu puder, eu vou ajudar vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês e a aula.